Fala, criatura, tudo tranquilo? Prof. Rui aqui na área. E nesse vídeo de hoje nós vamos resolver a questão de número 21 do vestibular da FUVEST, prova de 2025, modelo V1. Aquela questão que falava a respeito da densidade de energia presente em uma bateria de sódio. Eita, pega, questão interessante, hein? Tão interessante quanto você chegar agora e dar um joinha nesse vídeo. Tão interessante quanto você chegar e se inscrever nesse canal, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui e com certeza vão te ajudar a passar no vestibular. Agora, sem maiores enrolações, bora pro vídeo! Baterias íon-lítio armazenam energia por meio de um processo de intercalação iônica, na qual íons lítio penetram e se acomodam entre camadas de grafite no ânodo da bateria. Então imagina as camadinhas de grafite, não é? Os íons Li+, ficam intercalados lá no meio, tudo bem? Essa que é a ideia dessa bateria. A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons lítio intercalados no ânodo, que entre outros aspectos é limitado pelo espaço disponível para sua alocação. Então entenda uma coisa, vou colocar aqui, tá? A quantidade de energia armazenada é diretamente proporcional ao número de íons lítio intercalados no ânodo. Então o que isso significa? Quanto mais íons a gente puder colocar dentro desse ânodo, maior é a quantidade de energia que ele vai acumular. Então a ideia é, quanto mais íons, melhor, ok? Agora vamos lá, uma recente inovação tecnológica em baterias é a substituição de lítio por sódio, que é um elemento da mesma família, tá? Formando baterias de íon sódio. O mecanismo de funcionamento se baseia no processo de intercalação, com a vantagem de que o sódio é mais abundante do que o lítio no planeta. É aquela história, a gente tem muito mais sódio do que lítio, então para fazer uma bateria dessa seria muito mais simples, tá? Agora eu não sei se essa bateria seria melhor, ela vai ser mais fácil de fazer, tá? Considerando que a única diferença entre baterias da mesma massa e volume, então olha aqui, considerando que a única diferença entre baterias de mesma massa e mesmo volume, então imagina duas baterias de mesmo tamanho, tá? Uma de íon sódio, outra de íon lítio. Seja o íon utilizado, sódio ou lítio, e que a densidade de energia é a quantidade de energia armazenada por unidade de massa e volume, é correto afirmar que a densidade de energia de uma bateria íon sódio é o quê? Então a gente vai comparar a densidade da bateria íon sódio com a bateria íon lítio. Vamos ver como é que ficaria isso? Bem, vamos lá então? Bom, a ideia é a seguinte, lembra que ele falou para você que você tem as camadas de grafite? Então imagine que isso daqui seja uma camada de grafite, tá? E ele falou para nós que esses caras vão ocupar os espaços que nós temos por ali, os espaços que nós temos no sistema, tá? Então, isso é uma camada de grafite. Imagina outra embaixo, outra embaixo, outra embaixo. Lembra que esses íons vão ocupar o espaço entre eles, não é? Então a ideia é a seguinte, quanto mais íons puderem ocupar o espaço, maior vai ser a quantidade de cargas acumuladas. Logo, maior é a quantidade de energia que esse cara vai armazenar. Então, o que eu quero falar para você? Pensa, para eu poder colocar vários íons aqui, imagine que o íon seja o lítio, tá? Li+, tá certo? Eu vou colocar vários íons lítio por aqui. Tudo bem? Agora eu vou trocar esse lítio por sódio. Será que a gente vai conseguir trocar por mais ou por menos sódios? A ideia é muito simples. Pense no tamanho que esse cara tem. Pense no tamanho. Como assim, professor? Raciocina. Ele me deu a distribuição eletrônica do lítio normal, tá? E deu do sódio normal. Estamos falando em Li+ ou Na+, tá? Então imagina o que é Li+, o que é Na+. É quando esse cara perde um elétron, esse daqui perde um. Quando eu ganho ou quando eu perco elétron, sempre tem que ser de onde? Da camada de valência. Bom, a camada de valência do lítio é S2 e S1, vai embora. Ou seja, o íon lítio só tem uma camada eletrônica, ok? Já o sódio, ele tem 3 camadas. Quando ele perde um elétron, é esse elétron que vai embora e ele fica com 2 camadas eletrônicas. Ou seja, o que eu quero falar para você? O íon, olha aqui, o íon lítio, eu poderia representar por um certo tamanho. Imagina que isso daqui é o núcleo, tá? E ele tem uma camada eletrônica, ok ou não? Agora o íon sódio, que eu vou chamar de Na+, tá? O Na+ já tem 2 camadas eletrônicas. Ele tem um núcleo, mais uma e 2 camadas. Ou seja, o que eu quero falar para você? Se o sódio ele é maior, ele ocupa mais espaço. Se ele ocupa mais espaço, dá pra gente colocar menos íons dentro desse espaço que a gente tem por aqui. Moral da história, a quantidade de sódio que a gente vai conseguir colocar tem que ser menor
do que a quantidade de íons lítio que a gente conseguiria colocar no mesmo lugar. Lembrando que ele diz que as duas baterias tenham a mesma massa e volume, não é? Então o que eu posso dizer para você? Cara, olha o raciocínio. Quanto maior for o raio dele, né? Quanto maior for o raio desse íon, menos íons vão poder ser postos. Logo, a densidade de cargas vai ser menor, ok? Vai ser menor. Então o que eu posso dizer para você? Ó, cara, pensando nisso, a gente pode raciocinar assim. Bom, em termos de volume, a gente já sabe que o sódio ele tem um volume maior, ok? O sódio tem um maior volume. Em termos de massa, bom, olha a massa atômica do sódio. Sódio é 23, o lítio é 7. O sódio também tem maior massa. Quando a gente pensa em densidade, nós sabemos que densidade é igual a massa sobre volume, não é? Então, na hora que a gente for olhar nas alternativas, o que nós vamos procurar? Quando falar do sódio, tá? Quando falar do sódio, lembre-se que ele vai ter uma menor eficiência energética, porque a gente vai ter menos sódios nesse mesmo espaço. Segundo ponto, quando ele fala a respeito de densidade, o que nós podemos dizer? O sódio ele possui maior massa do que quando comparado com o lítio e ele tem maior volume quando comparado com o lítio também, né? Então vamos analisar as alternativas aqui agora e ver qual delas é a correta. Vamos lá? Bem, vamos então ver a resposta. A densidade energética dele é menor. Então vai lá. Maior do que uma bateria de íon lítio? Não, ela é menor. Errado, ok? Menor que de uma bateria de íon lítio? Sim. Próxima, maior que uma bateria íon lítio? Não. Próxima, menor que uma bateria de íon lítio? Sim. Igual a de uma bateria íon lítio? Não. Não, de jeito nenhum, tá? Então nós temos que ver que a densidade energética dele vai ser menor. Agora eu vou analisar essa relação daqui, né? Pois o sódio tem maior massa, verdadeiro, ele tem maior massa, correto? E maior raio iônico do que o lítio, verdadeiro também, né? Então, ó, a letra B é a nossa resposta. Agora vamos analisar a D, ver o que ela tem de errado? Vamos lá? Bom, pois o sódio tem menor massa. Não, ele tem maior massa. E menor raio iônico? Não é maior raio iônico. Então, mesmo que você não tivesse entendido bem o enunciado, né, não soubesse essa relação, você podia pensar simplesmente nisso daqui. Quer ver, ó? Se eu pensasse só nisso daqui, em termos de massa e volume, tá? Quer ver, ó? Então, ó, o sódio tem maior massa? Sim. Menor raio? Não, ele tem maior raio. Então, falsa essa daqui. Maior massa, maior raio? Legal. A próxima, né? Menor massa, maior raio? Não, a massa dele é maior. A próxima, né? Menor? Não, ambos são maiores. Então, só por aqui você já conseguiria eliminar todas as alternativas. Mesmo que você não tivesse entendido a ideia da densidade energética, só pensando em densidade normal, você poderia ter respondido a questão, tá? Bacana esse exercício, um exercício até um pouco confuso para muita gente, mas a ideia dele é essa daqui, ok? Espero que você tenha gostado, criatura, e qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo, pode ter certeza que eu vou responder para você. E é claro, criatura, se inscreve no nosso canal, porque conteúdos bons como esse são postados diariamente por aqui, ok? Espero você na próxima questão.